Você já ouviu falar sobre neuroplasticidade? Sabia que somente o exercício físico não é suficiente para gerar essa neuroplasticidade tão importante na reabilitação neurológica e recuperar aí os seus movimentos após o AVC? Então fica aí comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional e estou há quase 20 anos ainda tratando e reabilitando pessoas que tiveram AVC. Tenho um canal no YouTube falando de AVC para você e página no Instagram LudToniFish. Aguardo lá para você curtir, compartilhar, comentar, vai ser muito bem-vindo. Você que teve um AVC ou cuida de alguém que teve um AVC, tem que entender definitivamente que o exercício, ele é uma forma de trabalhar o processo de reabilitação, mas ele não é a única. O processo de reabilitação, ele não é igual a gente ir para uma academia, por exemplo, e replicar, fazer exercícios para melhorar a condição muscular. A gente está falando na reabilitação neurológica de uma lesão cerebral. Então não é só fazer movimento, não é só fazer o exercício, é treinar o cérebro para um novo comportamento, uma nova forma de movimentar, uma nova forma de pensar. E aí vários fatores estão relacionados com isso. Então não é simplesmente replicando um exercício que você vai retomar a sua função no dia a dia que era antes do AVC ou que vai ressignificar depois do AVC. É necessário pensar em outros aspectos que estimulam a neuroplasticidade. Mais uma vez, eu falo isso sempre, mas é porque isso é a base do tratamento neurológico pós-AVC, né? A reabilitação neurológica. Mais uma vez, a gente tem que estimular a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem na área que não foi lesionada, de começar a fazer a função da área que foi comprometida, que foi lesionada. E para isso não é apenas replicando o movimento ou treinando, fazendo aquele exercício por diversas vezes. A gente precisa ensinar o nosso cérebro a funcionar em rede novamente. Então, em relação ao próprio exercício, a gente tem que pensar exatamente qual exercício precisa ser feito. Precisa entender o porquê das alterações e das dificuldades que acontecem após aquele AVC. E determinar, às vezes um exercício para uma pessoa pode ser diferente para outra, dependendo dos comprometimentos. Então é preciso focar no objetivo que aquele exercício quer cumprir. Além disso, a forma de fazer aquele exercício. Como transferir aquele exercício, aquela ativação para o seu dia a dia, para atividades do dia a dia. Porque não adianta você fazer uma vez. Pelos princípios da neuroplasticidade, a gente tem que ter constância. Então a gente precisa transferir isso para o movimento de sentar e levantar, que a gente faz diversas vezes por dia, para o movimento de andar, para uma atividade que a gente realiza durante o dia a dia. Além disso, se tratando de outros aspectos, a gente precisa emocionalmente estar trabalhando o nosso cérebro. Então, isso estimula a neuroplasticidade também, né? Então, atividades que geram prazer, por exemplo, são importantíssimas para fazer novas conexões neuronais e para estimular esse processo da neuroplasticidade. Se você tem prazer em ler, se você tem prazer em dançar, se você tem prazer em ir ao cinema, em rezar, em fazer trabalhos manuais, enfim, o que você tiver prazer, mesmo que for de forma adaptada, precisa ser realizado. Se você não consegue fazer aquilo que te dá prazer, precisa se reinventar. Precisa procurar outras vias e outros caminhos para gerar satisfação, gerar prazer e o cérebro emocionalmente se conectar também às áreas que a gente chama de emocional, né? Que tem esse papel emocional. Além disso, voltando um pouco na atividade física e, na verdade, agora falando de atividade física, a gente estava falando de exercício, e agora falando de atividade física, exercício aeróbico, por exemplo, já está mais que comprovado cientificamente que um exercício aeróbico com uma intensidade moderada ajuda muito também nesse processo de neuroplasticidade. Então, quando a gente fala exercício aeróbico, tentar se movimentar com mais intensidade, em movimentos repetitivos, seja andando de bicicleta, seja
seja andando na esteira, seja tentando fazer um polichinelo, seja dançando, né, num tempo constante. Então, isso também é necessário, além de gerar prazer. Há um tempo atrás, escutei de uma pessoa que teve um AVC, uma AVCista, falando que a gente precisa entender e definir qual que é o motor que dá sentido à nossa vida. E a partir do momento que esse motor é descoberto, a gente consegue se estimular de uma maneira mais prazerosa. E ela falou isso porque a gente estava conversando e dando exemplo do Herbert Viana, por exemplo, que sofreu uma lesão medular, né? Ele ficou paraplégico. E ele continua fazendo shows dele daquela forma adaptada, na cadeira de roda, mas ele continuou de forma adaptada a vida dele, e aí é um exemplo para muita gente. A gente comentou também sobre o Fernando Fernandes, que apesar da lesão medular também é cadeirante hoje e faz atividades que muita gente que não tem restrição de movimento sequer pensa em fazer, né? Alguns esportes aí radicais. E eu tenho exemplos claros também de outras pessoas que não são famosas, mas que pertencem ao nosso grupo da comunidade falando de AVC para você. Então temos o exemplo do Sueric, por exemplo, que descobriu como motor dele, que realmente dá sentido à vida dele, é a religião, é a fé. Então né, ele é religioso, então ele vai à igreja sempre, aquilo dá um gás para ele, né, dá prazer para ele, e isso é importantíssimo para a gente criar novas conexões neurais. E ele faz isso mesmo de andador, com as dificuldades. Então, e é a famosa frase, a gente tem que participar para melhorar e não esperar melhorar para participar. E passou recentemente na mídia também, né, uma moça que teve AVC, um AVC importante, né, da região de tronco encefálico, a síndrome do encarceramento, onde ela não consegue se movimentar, não consegue falar, mas tem a cognição presente, e mesmo assim, com todas essas dificuldades, ela conseguiu na justiça finalizar o curso de medicina e hoje formou e está trabalhando como médica. Então tudo isso ajuda a fazer novas conexões e ajuda nesse processo, né, e estimula literalmente a neuroplasticidade. Mas alguns fatores a gente tem que se atentar, né? Cada AVC é um AVC, cada AVC é único. Então, dependendo do local da lesão e da extensão da lesão, a gente vai ter movimentos, exercícios que são indicados para determinada pessoa e que talvez para outra não. As pessoas reagem diferente, né? A proposta de tratamento da reabilitação neurológica. Então é importante pensar que não existe uma fórmula assim de como se recuperar após o AVC. Tem que pensar em todas essas condições. O fator, por exemplo, se você faz alguma atividade física ou não, se você já fazia antes do AVC, a sua experiência do dia a dia, a sua vida no seu dia a dia, né? A forma como você lida com a doença, tudo isso vai influenciar no processo de reabilitação. Então não é simplesmente fazer um exercício, faz tal exercício que você vai voltar a movimentar como antes. Não é tão simples assim, né? Então, se a repetição do movimento somente gerasse uma capacidade novamente daquela atividade, o processo talvez seria um pouco mais simples. Mas se tratando de cérebro, a gente tem várias áreas que podem ser lesionadas e essas áreas precisam retomar a sua função, se conectando novamente, né? E gerando essa neuroplasticidade. Por isso que a gente tem que ter um olhar mais amplo, definitivamente, pensar que não é o exercício que vai, somente ele, que vai fazer você voltar a ser como era antes, após o AVC. E eu falo isso porque muita gente acha que isso acontece e me pergunta qual exercício que eu faço? Eu não ando direito, qual exercício que eu faço? E infelizmente eu não consigo ter essa resposta na ponta da língua para ninguém, porque depende de vários fatores aí, que foram esses fatores que eu comentei aqui no vídeo. Então, pense em cada um deles, pense como que você, o que você está fazendo aí para gerar o motor da sua vida, para poder se sentir melhor, né? Tá fazendo alguma atividade física, tá fazendo alguma coisa que gere prazer, e é óbvio que você precisa de um tratamento direcionado e se movimentar sempre que for possível. Então é importante que você saiba que o tratamento,
da fisioterapia neurofuncional não é somente exercício, é um planejamento de ações e uma delas é algum tipo de exercício direcionado para aquilo que é o seu problema, que pode ser completamente diferente do problema de outra pessoa que teve o mesmo AVC na mesma área e talvez numa extensão bem próxima. Então, resumindo, não vai adiantar muita coisa você fazer fisioterapia, nem que for todos os dias, e chegar em casa, no seu dia a dia, ficar imóvel, sedentário, ficar deitado no sofá, vendo televisão, não se preocupar em descobrir o motor da sua vida, o que vai te trazer prazer e que vai te trazer movimento. E se você quer alguma ajuda, quer um caminho que você pode seguir para entender todo esse processo, tem o curso Desvendando Meu AVC que está disponível aqui no link abaixo, que vai fazer você entender quais são as suas maiores dificuldades, quais são as suas maiores restrições assim no seu dia a dia, quais atividades que você não consegue fazer e vai fazer você entender exatamente o que você precisa melhorar e qual a forma que você vai conduzir tudo isso aí no seu dia a dia. Espero que essa mentalidade de que o exercício é a principal chave para a reabilitação seja modificada. Eu e todos os profissionais da fisioterapia neurofuncional pensam dessa forma e espero que tenha deixado aí uma informação importante que tenha te ajudado e que se te ajudou, divida e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque pode ajudar outras pessoas assim como você. No mais, eu tô sempre aqui falando de AVC para você. Até a próxima!